Querido Deus e eterno Pai, Tu és o nosso Redentor, ó Deus. É o Deus que está conosco no vale, é o Deus dos vales, é o Deus dos montes, é o Senhor quem não nos despede de mãos vazias, mas adestra as nossas mãos para a batalha, que faz forte o cansado e que renova as nossas forças como a águia. Pai querido e santo, ouve as nossas orações, chegue diante da Tua face a nossa súplica e a nossa oração. Pai querido e santo, por amor do Teu santo nome, visita estas pessoas que estão atribuladas, sobrecarregadas, que já não têm mais esperança, que estão desfalecidas, estão fracas na fé, mas que confiam em Ti, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ó Deus querido, dá força para esta pessoa, este meu irmão, esta minha irmã que parou na beira do caminho, que está fraco na fé, esta alma que está perdida, Pai, que não sabe o que fazer, que não toma uma decisão de Te servir. Mas diz a Tua palavra que é o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, envia o Teu Espírito para convencer este ouvinte, para converter este coração a Ti. Ó Deus querido, ouve as nossas orações, ouve por amor do Teu nome. Aquele que está atribulado, aquele que está, meu Pai, em desespero, ó Deus querido, com medo deste vírus, com medo do pior que pode acontecer na sua vida. Ó Pai, ouve as nossas orações. Chegue diante da Tua face a nossa súplica, ó Deus. A quem temos nós no céu, senão a Ti, como diz Teu servo Pedro? A quem temos nós no céu, senão a Ti? Para onde iremos? Para onde iremos nós, ó Deus? Para onde fugiremos do Teu Espírito? Se subirmos lá no céu, ali Tu estás. Se formos lá no fundo do mar, ali também o Senhor estará. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes achamos que estamos sozinhos por causa das provas, das lutas, das dificuldades, como passou os Teus servos de outrora no passado, como viviam em forasteiro, habitavam em tendas como Abraão, viveu pela fé, Senhor, como forasteiro em terra estranha, como peregrino. Oh Deus querido, muitos foram provados, meu Pai, e não entraram na terra prometida. Oh Deus querido, ouve as nossas orações. Como Teu servo Elias estava desfalecido, fraco, parou debaixo do pé de zimbro e ali ele pediu a morte. Ali ele não aguentava mais a caminhada, ali ele não aguentava mais a perseguição. Às vezes chegamos neste ponto, Senhor, de estarmos fracos, abatidos, sem forças para continuar a caminhada. Estamos desfalecendo, perdendo a força, mas o Senhor envia a água, o Senhor envia o pão, o Senhor nos dá o alimento para continuar a caminhada. E o Senhor diz, diga a este povo que marche, diga a este povo que passe o Jordão, diga a este povo que eu vou abrir este rio, e eles vão passar a seco, eles vão atravessar este mar, eles vão atravessar este deserto, porque a rocha vai seguir, agora a rocha vai estar com eles, eles não vão desfalecer de sede. Cristo está conosco, Cristo é água viva. Ó Deus, o Senhor não nos desampara, o Senhor está conosco todos os dias. Ó Deus, visita esta pessoa, esta casa que está em contenda, esta pessoa que está desempregada, esta pessoa, meu Pai, que está endividada, que não sabe mais o que vai fazer, que está em desespero, precisa trabalhar, a sua despensa está vazia, não tem alimento. Oh, meu Pai, como o Senhor preparou para aquela viúva, o Senhor multiplicou o seu azeite e disse a ela, pague a tua dívida e vivei do resto. Oh, Deus querido, o Senhor que prepara, como preparou para aquela viúva de Serepta,
que estava na porta da cidade apanhando lenhas para fazer o seu último alimento. Mas o Senhor enviou Elias, que também não tinha mais nada. E ali o Senhor multiplicou a farinha da panela que não faltou, e nem o azeite da botija, até o tempo em que o Senhor dê chuva novamente. Sabe se foi 2 ou 3 anos, mas ali esta mulher e o teu servo Elias foram supridos pela tua misericórdia. Assim, meu Pai, eu rogo ao Senhor, faz uma obra também na vida desta pessoa, na casa desta pessoa, na despensa desta pessoa, porque a tua mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Oh Deus querido, ouve as nossas orações e perdoa os nossos pecados que impedem o Senhor de operar, que impedem o Senhor de nos ouvir. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas iniquidades e opera por amor do teu santo nome. Opera em nossas vidas, opera em nossos lares, em nossas casas, como o Senhor enviou, meu Pai, o anjo da morte no Egito, mas aqueles que tinham sangue aspergido nos umbrais das suas casas, o mal não entrava. Ó Deus querido, que o Senhor possa guardar estas pessoas, guarda em teu nome, por amor do teu santo nome, livra de todo mal, livra deste vírus maligno, faz cessar esta praga, Pai, faz cessar esta pandemia, Deus querido, este vírus mortal. Oh Pai, ouve as nossas orações. Oh Deus querido, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia desta pessoa que está internada, hospitalizada, entubada, Pai. A sua traqueia, meu Pai, com um tubo lá dentro. Ó Deus, inconsciente por causa da sedação dos medicamentos. Esta pessoa que sofre, meu Pai, que está nessa posição há quantos dias. Oh, meu Pai, entubada, sofrendo por causa deste vírus, por causa dessa infecção. Oh, meu Pai, visita esta pessoa que está entubada, que está na UTI, que está acamada, que está neste hospital sofrendo. Esta pessoa que está numa cela fria. Oh, Deus, esta pessoa que é perseguida dentro de um presídio, dentro de uma cadeia. Visita também estas almas. Entra com libertação, com restauração, com saúde. Entra, meu Deus, com o teu poder, com a tua provisão. O Senhor diz para nós orarmos e através da oração, o Senhor é quem opera em nós, tanto querer como realizar. Ouve as nossas orações, entra com saúde nesta pessoa que está doente, entubada, entra com saúde nesta pessoa que está dentro de um presídio, entra com libertação, com salvação, com perdão dos seus pecados, com transformação, restauração. Pai querido, só o Senhor tem o poder de transformar a vida do homem. Só o Senhor tem o poder de endireitar aquilo que o Senhor fez torto. Pai querido e santo, o Senhor fez o homem reto, mas ele entrou em muitas invenções. Criaram, Senhor, o mal. Pai querido e santo, mas é o Senhor quem ouve as nossas orações. É o Senhor quem liberta o cativo, quem dá vista ao cego. Oh, Pai, Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, como Jó experimentou o sofrimento, mas também experimentou, Senhor, a Tua presença, quando o Senhor falou com Jó através daquele redemoinho, Senhor. Onde estava Tu, ó Jó, quando eu fundei os alicerces da terra? Oh, Pai querido, onde estava Tu, Jó? Onde você estava, meu irmão, minha irmã? Quando Deus fez todas estas coisas, por que você tem questionado o teu Deus dentro do teu coração? Deus sabe todas as coisas e faz tudo o que lhe apraz. Tudo que o Senhor faz é perfeito, Pai. Embora nós não compreendemos no momento do sofrimento, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, aqueles que estão chamados segundo o seu propósito, Pai. Todo coopera para o bem. O Senhor sabe trabalhar em nossas vidas, sabe pegar os cacos, sabe quebrar os cacos e moldar novamente a mesma massa. Ouve as nossas orações, Pai querido, e tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia das nações. Tem misericórdia dos que estão sofrendo, doentes por causa desta pandemia, aqueles que estão desempregados, que estão morando nas ruas porque não tem mais casas. Oh Deus, tem misericórdia destas pessoas. Tem misericórdia dos velhinhos que moram no asilo, Pai, que estão ali abandonados pela sua família. Tu és o Deus dos órfãos e das viúvas, é o Senhor que não nos desampara e que estará conosco na nossa velhice também, Pai. Oh Deus, ouve as nossas orações e tenha misericórdia de nós, por amor do teu santo nome. Ouve as nossas orações desta pessoa que está triste, uma depressão profunda na sua alma, que já não sente mais a tua presença, Pai, que já não tem mais aquele calor no seu coração, como os discípulos no caminho de Emaús, que ardiam os seus corações, quando o Senhor Jesus Cristo estava junto, caminhando com eles. O Senhor Jesus está caminhando com estas pessoas, mas elas não sentem mais os seus corações arder. Oh Deus querido, venha, Senhor, quebrantar estes corações, porque um espírito quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quando o homem está endurecido pelo engano do pecado, o homem não sente mais o teu espírito, não sente mais a presença do Senhor Jesus. Mas quando o coração é quebrantado, um espírito quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ó Deus, faz com que esta pessoa venha a chorar, quebranta, traz um quebrantamento aos nossos corações, traz um choro, Pai, traz um choro nas nossas almas, uma vontade de te buscar, um desejo de te clamar, um desejo de estar nos teus pés como Maria Madalena, que lavou os teus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ó Deus querido, quebranta os nossos corações, por amor do teu santo nome. O Senhor diz que é das crianças, que dos pequeninos é o reino dos céus. Por quê, meu Pai? Porque os pequeninos são simples, eles choram, eles se derretem, Senhor, como crianças quando querem alguma coisa. E quando nós estamos quebrantados, o Senhor se agrada do nosso choro. O Senhor diz lá em Tiago: chorai-vos, chorai-vos, lamentai-vos, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aqueles que choram, Pai, aqueles que se convertem dos seus maus caminhos, o Senhor ouve as nossas orações. Ó Deus, talvez esta pessoa esteja já há tantos anos com seu coração endurecido, mas o teu Espírito pode tocar nesta pessoa agora. Eu rogo a ti, Pai, como Davi tocava sua harpa e Saul ficava em paz, mas quando Davi não tocava a harpa, Saul ficava atormentado por aqueles espíritos. Mas quando Davi tocava sua harpa, Saul ficava com uma paz que excedia todo o seu entendimento. Oh Deus querido, toca no coração desta pessoa, Pai. Toca, Senhor, neste coração endurecido, este coração que está empedrecido há tantos anos pelo engano do pecado. Toca, Pai, neste coração, toca pelo teu Espírito Santo, por amor do teu santo nome. Visita esta alma, Pai, visita neste dia de hoje, e que esta pessoa seja transformada, que esta pessoa seja curada neste dia de hoje, que o seu coração seja liberto destes espíritos malignos que enganam as pessoas. Saia todo espíritos malignos
Espírito das trevas, vai saindo do coração desta pessoa, vai saindo da casa desta pessoa, vai saindo todo o mal desta vida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que saia todo espírito de opressão, todo espírito de tormento, todo espírito do medo. Saia desta casa por amor do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, por amor do teu nome santo, envia a libertação. Envia a libertação nesta casa, meu Pai, por amor do teu santo nome. Saia todo espírito das trevas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que esta pessoa venha chorar, que esta pessoa venha lamentar. Ó Pai querido, só o Senhor que liberta o homem. Só o Senhor que faz a obra em nossas vidas. Pai querido e santo, toma em tuas mãos cada ouvinte, cada um que ouviu e que acompanhou e que orou esta oração. Que receba esta oração e que diga amém em concordância a esta voz de oração. E que o Senhor possa receber esta nossa voz de oração no santo nome do Senhor Jesus. Bendito para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus me trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, que você tem passado na tua vida, mas quando Deus chama alguém, pode passar o tempo que passar, Ele supre as nossas necessidades. E aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas, no seu tempo Ele cumpre. Há situações da nossa vida, meu irmão, minha irmã, que parece que estamos sozinhos, que parece que Deus não está nos ouvindo. Mas o pastor cuida das ovelhas. O pastor sabe o que tem que fazer nas suas ovelhas. Sabe o tempo em que tem que soltar ela um pouquinho para pastar. Sabe o tempo em que tem que tratar de uma ferida. Sabe a hora certa de tosquiar a sua lã. Então o pastor trabalha na vida de cada ovelha. E Deus trabalha na vida de cada um de nós, da sua forma, que Ele sabe trabalhar. Talvez você esteja dizendo assim, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na minha vida tem faltado isso, tem faltado aquilo, tem faltado isso, tem faltado aquilo. Não é que está faltando, é que não chegou a hora certa, não chegou o tempo certo de recebermos aquilo em que nós estamos pedindo ao nosso Deus. Mas descansa no Senhor, porque Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a hora certa. Como Deus apareceu na vida dessas duas viúvas, na viúva de Serepta e naquela viúva que estava devendo, que seu marido morreu, e Deus supriu a sua necessidade através do azeite em que Ele multiplicou. Deus supriu também a necessidade da viúva de Serepta, não deixou faltar a farinha e não deixou faltar o azeite na botija. Então é Deus quem prepara, meu irmão, minha irmã, todas as coisas na nossa vida no tempo certo. Deus não chega nem antes e nem depois, porque o Senhor é o nosso pastor. Ele está cuidando de nós, Ele está trabalhando nas nossas vidas, nos conservando em vida, nos mantendo de pé, todos os dias da nossa vida. Só de acordarmos e respirarmos este ar, este fôlego de vida que Deus nos deu, já é uma dádiva dos céus.
Porque quantos que querem respirar e não estão podendo respirar? Que Deus tenha misericórdia destas pessoas. Nós estamos de pé, meu irmão, minha irmã. Não desfaleça a tua fé por causa de alguma coisa, mas fique firme no Senhor a cada dia. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele é o bom pastor dá a vida às suas ovelhas. Cristo deu a sua vida por nós. O Senhor é o meu pastor. A nossa vida está escondida nele. Tudo ele já nos deu. Nos deu o principal, a salvação das nossas almas. Quando ele estava no madeiro da cruz, Pai, está consumado. Ali ele entregou a sua alma ao Deus Todo-Poderoso. Ali ele fez um concerto com Deus. Ali ele recebeu toda a maldição. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. E pelas suas pisaduras fomos curados, fomos salvos, regenerados. O véu do templo foi rasgado. Cristo deu a sua vida por nós. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, porque a nossa vida está escondida em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, como Ele é, o veremos e assim seremos semelhantes a Ele, com um corpo resplandecente, com um corpo glorificado. Então, às vezes você está tendo alguma necessidade e às vezes até cobrando Deus porque não recebeu aquilo que você queria. Mas Deus não vai dar na hora errada. Deus ele vai dar na hora certa aquilo que nós precisamos, porque Deus trabalha não no nosso prazer, no nosso ego, mas naquilo que é necessário para o nosso corpo, porque Ele sabe que o nosso corpo, ele quer aquilo que não é necessário, ele quer aquilo que não é essencial. E se nós dermos aquilo que nossa carne quer, nossos olhos não cessam de ver, a nossa carne não se satisfaz, meu irmão, minha irmã. Se formos dar tudo que a nossa carne quer, nos tornamos escravos da nossa carne. É por isso que Deus não dá aquilo que nós queremos na hora errada, porque Deus sabe que a nossa carne é escrava do pecado. Então o Senhor é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Às vezes Ele permite que nós passamos num pasto seco onde não é verdejante, um pasto onde não tem o capim. Às vezes Ele permite que nós passamos a vontade, os desejos, a fome da carne, para depois nos levarmos aos pastos verdejantes, aquilo que é necessário. Então Deus não vai dar tudo aquilo que a nossa carne quer, mas Ele vai dar o necessário. Assim Ele tratou o seu povo no deserto. Deus não lhe deu carnes, não lhe deu os alhos, nem as cebolas e nem os pepinos, mas Deus lhe deu o maná, Deus lhe deu o pão dos anjos, o pão dos céus, para que eles tirassem os desejos das suas carnes lá do Egito, as vontades carnais que eles tinham lá quando eles estavam escravos do Egito. Então Deus lhe deu o maná do céu. Quando eles insistiram, reclamaram do maná, eles queriam carne, e Deus soprou um vento e fez trazer codornizes, e encheu o arraial deles de codornizes, de aves. Comeram tantas carnes que saíram pelas suas narinas, e muitos ali morreram, porque queriam satisfazer as suas carnes, satisfazer os seus desejos humanos, e Deus não queria isso para eles. Deus estava tratando de coisas celestiais. Deus estava ensinando o povo de Israel a não depender somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que Deus quer que nós façamos jejuns, que nós jejuamos para fazer com que esta velha natureza seja crucificada, para fazer com que esta carne venha cair por terra, venha perder esse desejo desenfreado, esta concupiscência. Por isso que o jejum quebra a carne, por isso que o jejum, ele quebra todos os desejos da natureza humana. E Deus o sustentou com o maná. O Senhor é o nosso pastor e nada Ele deixou faltar para o seu povo lá no deserto. Deus lhes dava um maná do céu. Deus lhes dava a água da rocha. Deus não dava refrigerante para eles.
Deus não dava aquilo que acidifica o corpo. Deus não dava aquilo que envenena o corpo, que causa osteoporose, que causa doenças. Deus lhe dava a água da rocha. Deus lhes dava aquilo que é bom, aquilo que traz saúde, aquilo que traz vida. Quando estamos fartos, meus irmãos, quando estamos com a nossa carne cheia, alimentada, nos tornamos pessoas soberbas e frias. Mas quando estamos em necessidade da carne, experimenta jejuar para você ver. Quando estamos em abstinência da comida, nossa carne, ela começa a ficar mais fraca e os desejos começam a diminuir. E a gente vê que não depende tanto da comida para viver, mas depende da palavra de Deus, mas depende da vida de oração, da dependência de Deus, porque Deus é Espírito. E aqueles que agradam a carne não podem agradar a Deus. Aqueles que fazem a vontade da carne o tempo todo não podem agradar a Deus. Então Deus, Ele nos trata desta forma. Ele não dá aquilo em que vai fazer com que nós pereçamos. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra foi a ociosidade, foi a abundância. A abundância, a ociosidade e a soberba fez com que Sodoma e Gomorra fosse destruída. Então Deus, Ele nos trata com todo o seu cuidado, ouvinte. Deus é Espírito. E Ele quer que nós o busquemos em Espírito e não com os desejos carnais que não agradam a Deus. Romanos capítulo 8. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. Mas os que buscam a Deus em Espírito, na educação alimentar, não viver comendo o dia inteiro, mas fazendo jejuns ao longo do dia, buscando a Deus em oração. Isto agrada a Deus. Isto é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós possamos mudar a nossa mentalidade, meu irmão, minha irmã. Nós possamos ser ovelhas do nosso Senhor, porque Ele sabe a hora certa de dar aquilo que nós precisamos, que nós queremos, porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele dá o que nós precisamos, mas o que nós queremos e desejamos não é no nosso tempo. Porque às vezes alguma coisa que Deus possa nos dar pode nos afastar dele. Aquilo que Eva quis, afastou ela de Deus. Não era para comer daquele fruto, mas ela comeu do fruto e deu para o seu marido Adão. Eles comeram e viram que estavam nus e fugiram para longe de Deus. Adão fez uma roupa com folha da figueira, tentou se cobrir, mas o seu pecado estava descoberto diante de Deus. Ainda que se escondeu atrás das árvores, o Senhor o achou. O teu pecado te encontrará. Não podemos nos esconder de Deus. E aquilo que o inimigo apresentou para Eva como sendo bom, levou o ser humano à queda. E todo tipo de mal que está na terra veio em desobediência de Adão e Eva. Deus sabe o que é melhor para nós, meu irmão, minha irmã. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada vai faltar. Não vai faltar também as provações, porque o oleiro, ele prova o seu vaso. Deus, ele prova todos aqueles que ele ama. Todo aquele que ele traz para o seu aprisco, ele prova. Ele corrige, ele açoita aquele que ele chama para herdar a vida eterna. Fique com esta palavra para o teu coração, meu irmão, minha irmã. Não se desespere, porque você não recebeu aquilo que você queria receber. Mas descanse em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez se você recebesse com tanta ansiedade o que você quer receber, você nem poderia estar vivo ou viva aqui hoje. Descanse em Deus. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não te estribes no teu coração, mas confie em Deus. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado. Amém. Graças a Deus.